Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Legale. É uma honra estar aqui com vocês hoje para debater um assunto muito importante, muito relevante, né, que está sendo discutido muito intensamente no Brasil. Infelizmente é um mal que nós temos, que é a corrupção, né, não só no Brasil, é que hoje intensificou-se, né, por conta das lava-jatos e outros, né, procedimentos que a Polícia Federal, o Ministério Público tem aí investigado, mas é um tema muito abordado no mundo inteiro. Hoje nós vamos falar sobre compliance, gestão de risco e compliance. Tá? Um tema que está muito em alta e para você, amigo advogado, tenho certeza que é importantíssimo esse tema. Afinal de contas, é uma especialização que você pode ter, né? E dentro da área de advocacia, os advogados têm sido muito procurados, né, nesta área, especificamente. Tá? Mas antes da gente começar a debater esse assunto, né, falar alguns pontos nesses próximos minutos, deixa eu me apresentar formalmente a vocês. Meu nome é Daniel Balk. Eu sou contador, tá, de formação, bacharel em ciências contábeis, tenho especialização em auditoria pela FECAP, pela Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado. Tenho também MBA pela mesma FECAP em gestão de riscos e compliance. Tá? Além disso, sou técnico em transações imobiliárias, né, sou corretor de imóveis também com muito orgulho. Atuo, né, com muita veemência nas áreas, né, de gestão de risco, governança corporativa, auditoria interna e compliance. Tá? Sou sócio-diretor de uma empresa de consultoria, tá certo? Que a gente trabalha na área de auditoria e de gestão de risco, né, há mais de 10 anos atuando nessa área de contabilidade, gestão e compliance. Bom, estou apresentado. A partir de agora, nós vamos debater gestão de risco. Vamos começar com gestão de risco, para vocês entenderem o que é risco, como gerir esse risco, mensuração, entre outras coisas. Esse é o primeiro passo. A partir desse momento, né, que vocês entenderem o que é gestão de risco, nós vamos passar então a falar especificamente de compliance, né? Uma palavra meio estranha, mas que está, como eu disse, em alta. Né? Se fala muito hoje no Brasil, inclusive o governo está muito preocupado com isso, né? Pelo menos eu acho que está, ou deveria estar, porque hoje nós temos a Controladoria Geral da União, né, que e não só a Controladoria Geral da União, mas os estados têm as suas controladorias, o município de São Paulo também criou a sua controladoria, enfim, são órgãos ligados, né, à questão de anticorrupção e antifraude, né, para fazer essa verificação, tá certo? Então, tema de hoje e muito relevante. Bom, vamos falar o que é risco. Gente, risco nada mais né, segundo o dicionário, coisa simples, né, significa perigo, um inconveniente, se expor, estar exposto ao perigo. Pois bem, se o risco é estar exposto ao perigo, significa que todos os dias nós corremos risco, certo? Porque a partir do momento que a gente vai atravessar uma rua, né, a gente tem, obviamente, o risco de ser atropelado. Muito bem. Eu consigo evitar esse risco? Impossível. Eu não consigo evitar o risco. O que eu consigo fazer no meu dia a dia é diminuir esse risco. Portanto, para eu diminuir o risco de atravessar a rua, eu vou atravessar na faixa de pedestres, na faixa de segurança. Vou olhar se tem semáforo no local. Vou olhar se o semáforo dos pedestres está aberto para mim, sou pedestre, e se o semáforo dos carros está fechado para os carros. Daí eu vou atravessar. Pode acontecer de algum veículo, uma moto, enfim, furar o sinal vermelho, né, e me atropelar? Sim. Só que eu fiz a minha parte e diminuí o risco. A chance disso acontecer é muito pequena. Ao passo que se eu atravessar essa mesma rua, né, fora da faixa de pedestre ou fora, né, do farol, enfim, ou com o farol vermelho, a minha chance aumenta demais. Então, esse conceito, apesar de parecer um conceito muito simples, ele é muito importante que vocês tenham na cabeça de vocês. Porque a partir do momento, né, que você quer iniciar um processo de compliance, você tem que pensar no risco. O que é o risco? E ter ciência de que esse risco será zerado, mas nunca
Nunca será zerado. Risco zero não existe. Se alguém falar isso para vocês, essa pessoa está mentindo. Não existe risco zero. Não existe. O que existe é a diminuição de risco e a gestão de risco faz com que a gente consiga fazer a mensuração e a diminuição dele, tá certo? Muito bem, seguindo. O que é gestão? Que também parece ser uma coisa muito óbvia, né? Mas a gente pergunta para as pessoas, né? O que é gestão e as pessoas acabam se enroscando um pouquinho, né? Ou elas não sabem, ou elas sabem um conceito parcial do que é gestão. E é importante também saber o conceito correto de gestão, de gerir, tá certo? Pois bem, gestão é o ato de administrar, de gerir, sinônimo de administração e gerenciamento. Processo de dirigir, ações que utilizam recursos para atingir diretrizes previamente fixadas. Então nós falamos gestão, pensamos sempre em planejamento. Ações que verificamos no futuro possam acontecer, tá certo? Com responsabilidade, coerência, né? Seguindo a legislação. Isso é muito importante. Um plano de gestão bem aplicado em qualquer empresa garante a perenidade dela, ou seja, ela corre o risco muito menor de entrar num processo de falência, de entrar num processo, né, de recuperação judicial, por exemplo, certo? Então, gerir bem significa diminuir o risco. Então, se gerir bem diminuir o risco, gestão de risco é o que, na verdade? Conceito de Fayol da gestão. Para quem já teve alguma ideia, né, de administração, ou já fez uma faculdade de administração, enfim, ou algum curso, sempre passa por esse cara aqui. O conceito de Fayol para a gestão empresarial. E esse é um conceito bastante antigo. Já visto que nós falamos aqui de um conceito, né, onde o próprio Henry Fayol aqui, que está representado em foto, né, nasceu em 1841, faleceu em 1925. Esse conceito é do começo do século XX, mas é utilizado até hoje. E eu procuro, né, falar de Henry Fayol justamente porque gestão, risco. Poxa, professor, não ficou muito claro ainda o que é gestão, né? Não está ligando as coisas, né? Bom, o conceito principal de gestão é ter uma gestão aplicada administrativa, né? Ter uma gestão aplicada financeira, ter uma gestão aplicada comercial, ter uma gestão aplicada na área de segurança, ter uma gestão aplicada na área de contabilidade, ter uma gestão aplicada na área de produção. E também ter uma gestão aplicada agora na área de risco, de mensuração de risco. É uma coisa que está, como eu disse, em alta. Então, esse conceito de Fayol aqui, em relação à gestão empresarial, ela vem nos trazer, né, desde o século XX, no início do século XX, até o presente momento, né, dicas de como nós devemos gerir. Então, para vocês entenderem, esses conceitos de gestão, mais o conceito inicial, né, o princípio da gestão, mais risco, você tem, então, uma boa governança. Eu estou falando tudo isso para chegar na governança. A governança, ela é importantíssima para que haja todos esses conceitos, né, bem aplicados. A aplicabilidade desses conceitos parte do princípio de que você tenha uma boa governança corporativa. Aí você vai me perguntar, professor, mas o que é governança? É o que nós vamos aprender aqui. Uma coisa vai linkar a outra. Vocês vão perceber isso ao longo dos slides que nós vamos mostrar, tá certo? Por enquanto, conceitos de gestão e conceitos aplicados de Fayol e também um pouquinho de risco. Olha só. A gestão de riscos corporativos tem potencial de se tornar uma ferramenta essencial para o aumento do valor do negócio. Pois bem, nós estamos falando do aumento do valor do negócio? Ou porque até então o professor tinha me comentado que gestão de risco era somente para corrupção. De fato, né, é obviamente uma ferramenta anticorrupção. Mas não é só isso. Não é só anticorrupção. Quando você, né, tem responsabilidade e você tem uma boa governança dentro da sua empresa, né, você diminui, obviamente, os riscos da própria corrupção e diminui os riscos de quê? De que você tenha, né,
através da má gestão, perda de dinheiro. E aí você cria o que dentro da sua empresa? Um aumento natural de valor agregado. Quando você tem esse aumento de valor agregado, significa que o valor da empresa ela aumenta. Porque existem vários critérios técnicos, né, para avaliação, o que nós chamamos de valuation, tá? Para que você faça a mensuração do valor de empresa, caso ela, por exemplo, seja vendida, ou simplesmente você vai passar por uma auditoria, né, e uma avaliação técnica para saber o quanto vale a sua empresa. Então, partindo deste princípio, o conceito bem aplicado, né, de gestão de risco faz com que o aumento da tua empresa, né, do valor da tua empresa, o valor monetário, o valor patrimonial da sua empresa, aumente proporcionalmente, porque dá credibilidade. E pasmem, hoje é um item essencial, tá? E não só para mensuração, mas muitos clientes dessas empresas buscam saber qual é o balanço, né, em relação à gestão de risco e de compliance dessas empresas também, para saber se essas empresas têm boas práticas corporativas para adquirir seus produtos ou serviços. As pessoas, os clientes estão muito preocupados com isso, por tudo o que está acontecendo. E não é só no Brasil, não, é no mundo também. Nós temos casos gravíssimos, né, de fraude que ocorreram nos Estados Unidos. Vide aí caso Enron, né, quem não lembra do caso Enron, né, da gigante da área de eletricidade, né, que aconteceu, acabou quebrando também uma empresa de auditoria, Arthur Andersen, né, na época, enfim. Então isso não ocorre só no Brasil, não, é que hoje o foco é Lava Jato, né? Mas nós temos casos gravíssimos ao redor do mundo, tá, que são catalogados, casos gravíssimos de corrupção em bancos. Tanto é que vocês vão ver, quando a gente iniciar o trabalho de compliance, né, de começarmos a ver compliance, vocês vão ver que quem iniciou todo esse processo, né, e todo esse controle, todas as técnicas, né, para o compliance, foram os bancos, né? E a gente vai ver a Acordo de Basileia, enfim, a gente vai ver tudo isso ao longo dos slides aí, fiquem tranquilos, tá? Mas enfim, continuando aqui, ó. O termo vem sendo utilizado de forma equivocada, tá? Quando eu falo termo de riscos corporativos, né? Muitas vezes restringindo o conceito de uma gestão em silos ou mesmo a uma função meramente pro forma. Como eu disse para vocês, não é uma função pro forma. Então, o que é uma função pro forma? Então a empresa ela é obrigada a ter a gestão de riscos? Bom, sim, é obrigada. Hoje em dia se requer uma boa gestão de riscos. Tá, eu vou ter por ter, então, só para... Não vai ter só por ter. Né? Hoje é um item fundamental, como nós acabamos de ver. É um item que a gente acrescenta no valuation da empresa, né? Na verificação. Em auditoria também nós vamos verificar quais são esses critérios, né, de avaliações de risco e se esses critérios são critérios utilizados por outras empresas também, né? Ou seja, regras de mercado, né, de mensuração de risco. Então isso é importante. Hoje todas as empresas, e aí eu estou dizendo pequena, média, grande, não importa. Todas as empresas devem ter a gestão de risco corporativo, a mensuração desse risco muito bem afinado, tá certo? Bom, falei de governança corporativa, né? E aí todo mundo aí, né, do outro lado da tela deve estar se perguntando, governança corporativa, ele falou, né, mas... Caramba, qual que é o conceito disso, né? Um nome bonito pra caramba, né? E o que tem a ver na vida do advogado, né? O que tem a ver na vida dos profissionais, né? Muito a ver. A governança corporativa, ela não é só um item da administração, não, ou é só um item visto pela contabilidade, muito pelo contrário, hoje é um item muito mais abrangente, tá? Eles são vistos por engenheiros, eles são vistos por advogados e por outras profissões também. A boa gestão, né, a boa governança corporativa, ela reflete em todos os setores da empresa. E para que você tenha uma gestão de governança corporativa eficiente, né, todos os pedaços do bolo, eles têm que estar encaixados, tem que existir sinergia entre todos os departamentos, entre todas as áreas, para que nós tenhamos uma boa governança, tá certo? Muito bem. Governança corporativa nada mais é do que o sistema pelo qual as sociedades são dirigidas e monitoradas, envolvendo os relacionamentos entre acionistas e cotistas, conselho de administração, diretoria, auditoria independente e conselho fiscal. Muito bem, nós estamos vendo aqui, ó, acionistas cotistas e nós estamos vendo também conselho de administração. Então, as pessoas acham, né, que uma boa governança, ela só diz respeito, né,
aos diretores, só diz respeito a quem dirige a empresa. No caso, por exemplo, da JBS, né, que é um caso que está acontecendo neste exato momento, todo mundo, de repente, ou muitas pessoas pensam que a governança corporativa, só quem tem interesse nesse caso aí é Joesley e Wesley Batista. Na verdade, não é bem assim. Tanto é que a repercussão que está dando nesse caso, por exemplo, de corrupção, né, da JBS, os senhores verifiquem que todos os setores da empresa, do grupo JBS, JIF, que é a holding, e a JBS, que é a empresa, né, controlada, estão interferindo. Então, quebrou-se, né, dentro da governança corporativa, né, eles não tomaram cuidado, né, e aí aumentou-se o risco, tá certo? De pagamento de propina e aí malversação do dinheiro, entre outras coisas, fazendo com que houvesse esse escândalo. Isso atinge toda a empresa, todos os setores são atingidos, né? Porque em um único setor escoa dinheiro para a corrupção, né? Falta dinheiro para um outro lugar, falta dinheiro para outros setores, além da falta de credibilidade da marca, além de outros fatores que são nocivos à empresa. Ela perde valor de mercado, ela tem ações na bolsa, as ações diminuem. Também tivemos um caso, e o compliance acompanha isso, que os diretores, né, o Joesley e o Wesley, eles estão sendo acusados, né, de antes, né, um pouco antes da delação premiada, né, que ele fez ao Ministério Público, eles acabaram, de certa forma, ferindo os códigos, né, da Bolsa de Valores, fazendo, né, a venda das ações, sabendo que no dia seguinte da delação as ações iriam cair, e aí ganharam dinheiro com isso, estão sendo acusados, inclusive, o Wesley, há pouco tempo, foi preso por conta disso, né, é crime no Brasil, é crime contra o sistema financeiro, enfim, o compliance também vê isso. Então, a gente tem, assim, hoje, claramente, né, todos os exemplos, né, os maus exemplos, vamos dizer assim, de quebra de regras, de gestão de risco, de governança corporativa e de compliance, né, através do caso JBS. A gente já tinha visto isso antes no Brasil, a Petrobras, né, o que aconteceu também foi uma quebra, né, de compliance, também foi uma quebra de gestão de risco e de governança corporativa, que em um dos nossos slides nós vamos verificar que após o escândalo da Petrobras, né, criou-se, mas aí só depois, né, gente, infelizmente, criou-se, né, um departamento específico para verificação do compliance e da gestão de risco e da governança corporativa da própria Petrobras, né, e provavelmente é o que vai acontecer com a JBS agora. Porque é uma empresa de fundamental, um grupo, né, empresarial de fundamental importância para a sociedade brasileira, né? Gera-se muitos empregos e é óbvio que será exigido pelos órgãos de controle, né, um departamento que vai se verificar o compliance, né, da empresa para que não haja mais esse tipo de situação, tá certo? Que é nociva para a empresa e para todo o país. Bom, chegamos no compliance. Gente, falamos tanto que é compliance, uma palavra tão bonitinha, né? Uma palavra, um termo em inglês, né? E nada mais é do que você agir, né? É uma ação ou um fato de conformidade. Então, compliance significa conformidade. Ele vai avaliar, segundo algumas técnicas, né, que nós vamos verificar ao longo dessa aula, se está conforme ou se não está conforme. A regra é essa. Tem conformidade, né, com o manual de regras ou não tem conformidade? Então, o compliance é como se fosse, né, explicando bem, obviamente, de uma forma muito rasa, né, mas só para vocês entenderem. É como se fosse um manualzinho onde eu coloco lá as principais regras de boa governança, né, e de diminuição de risco, e ali, naquele manualzinho, a empresa ela tem que seguir. Então, toda vez que a empresa, né, seguir aquele manualzinho, significa conformidade. A empresa não seguiu aquele manualzinho, significa não conformidade. E aí, essa não conformidade, ela pode ser considerada um ato ilícito, criminoso, né, como, por exemplo, corrupção, ou pode ser uma falha administrativa, que aí tem que ser verificada por um departamento que nós também vamos falar logo logo, chamado auditoria interna ou controles internos, tá? É esse departamento que faz a verificação do compliance da empresa, da administração interna. Bom, continuando. O compliance, né,
ele tem a vontade ou comando de cumprir, executar, satisfazer e a realizar algum imposto. E aí, como eu disse para vocês, o manualzinho de conformidades que a empresa está seguindo. Ok, então se está seguindo, legal, então está dentro, está executando satisfatoriamente, né? Estar em conformidade com a norma ou método, tá? Compliance nada mais é do que um conjunto de normas e regras aplicadas através de uma metodologia pré-estabelecida, tá? Em manuais internacionais. Então essa metodologia, ela é a nível internacional, ela não é só aplicada no Brasil, tá? Então o compliance que é, né, colocado e aplicado em qualquer empresa brasileira é o mesmo compliance, segue o mesmo padrão de empresas norte-americanas, na Europa, na Ásia, na Oceania, enfim, não importa, isso é nível mundial, as regras têm que ser seguidas e têm que ser as mesmas, tá ok? Estar em conformidade com a norma e o método, já disse, comportamento orgânico e sistêmico. O que significa isso? Significa que a empresa criou o método, existe o método, a empresa criou o seu regulamento, ela tem a aplicabilidade deste método e ela fiscaliza a aplicabilidade desse método. Esse método ele não pode ser nem desviado para a esquerda e nem desviado à direita, ele tem que ser reto, tá certo? Por isso nós falamos que é um comportamento orgânico e sistêmico, porque é um sistema de fatores, de normas que deverão obrigatoriamente ser seguidos, tá certo? Bom, o compliance, ele também pode ser definido, né, em decorrência do que é necessário à empresa atestar a conformidade ou compliance, pode ser regulatório. Isso é importante também, tá? Ou seja, quando tem uma regra definida por um ato regulatório. O que significa isso? Na maior parte das empresas, tá? O compliance ele é aplicado, né? Ou seja, o conjunto de normas, né, que o método compliance determina, ele é aplicado por vontade própria da empresa, por necessidade, obviamente, de não ter, né, corrupção dentro da empresa, por necessidade de diminuição de riscos, por necessidade de uma boa governança corporativa. Ok? Só que em alguns setores da economia, em algumas indústrias, algumas empresas, né, o compliance é imposto por um ato regulatório de alguma agência ou de alguma entidade, tá, que a obriga. Por exemplo, hoje nós temos um laboratório, nós temos a Anvisa. Então a Anvisa ela pode seguir ali um protocolo, né, de entendimento e que o laboratório deve seguir esse protocolo. Pô, é compliance. E esse compliance ele é obrigatoriamente vindo, né, de um órgão regulador, tá certo? Então nós temos o compliance, que é o que a empresa, né, institui por necessidade própria, enfim, por normas de mercado, ou ele é obrigatório, né, porque ele é colocado por uma agência reguladora ou por algum outro órgão, tá certo? Bom, não se esqueçam, compliance, regulations e guidelines. Vamos lá. Gestão de risco e compliance, né? Para ficar bem claro para vocês, de uma forma bem didática, né? Existem alguns mitos e algumas verdades, tá? Então agora nós vamos desmistificar o que é o compliance, para que vocês tenham um entendimento sólido. Bom, vamos lá. O primeiro mito aqui, ó. O compliance é auditoria de empresa, certo? Não, compliance não é auditoria de empresa. A auditoria é uma coisa, compliance é outra completamente diferente, tá? O compliance é o conjunto de regras e de normas, né? A auditoria faz a verificação desse, né, se esse conjunto de regras e normas está sendo, obviamente, bem aplicado. Ou uma auditoria contábil que vai verificar as peças contábeis, ou uma auditoria operacional que vai verificar a operação de algum determinado item, né, enfim, dentro da empresa. Mas compliance é uma coisa, auditoria é outra, portanto não confundam, tá? Uma verdade sobre o compliance. É uma ferramenta estratégica para o negócio. Sim, é uma ferramenta estratégica para o negócio. O compliance e o seu conjunto, né, toda a metodologia, né, aplicada no conjunto de regras do compliance faz, obviamente, que a empresa tenha o seu potencial, né, aumentado. Então, ela tem uma otimização de toda a sua cadeia produtiva, tá?
Outro mito. Papel apenas para os profissionais de compliance. Quer dizer, então, que só eu, como por exemplo, eu que sou especializado, só eu posso atuar na área de compliance? Mentira. Claro que não. Obviamente, uma especialização na área de compliance é importantíssimo para você, obviamente, ter um embasamento. Mas hoje a gente vê muitos profissionais, como eu disse, né, advogados. Os advogados hoje talvez sejam os profissionais mais requisitados pelo conhecimento, né, jurídico que eles têm, né, a bagagem de conhecimento jurídico que eles têm ao longo da sua vida profissional. Então, o advogado hoje ele é muito requisitado para a área de compliance, né? Ele alia o conhecimento jurídico com o conhecimento das regras, enfim, de toda a metodologia compliance. Mas um engenheiro, um administrador, um contador, enfim, todos esses profissionais podem e devem atuar com compliance, na verdade. Tá? Um médico, porque a regra de compliance não se aplica só a uma indústria, por exemplo, que fabrica uma determinada coisa, mas ela se aplica, por exemplo, a um hospital. E normalmente um administrador hospitalar, ele é médico, ele é ligado à área de saúde, né? Então ele também tem que saber regra de compliance, né? Uma empresa de advocacia também tem que ter regra de compliance, enfim. Então o conhecimento não é só para trabalhar na área, né? Em alguns clientes, mas a aplicação acaba sendo na própria empresa, né, onde você trabalha, né, ou a que você possui, né, a que você é proprietário. Tá? Continuando, vamos falar de uma verdade aqui, a verdade de responsabilidade do negócio com o apoio das áreas de compliance. Verdade, a responsabilidade do negócio, né, tem que ter o apoio das áreas de compliance, porque se não tiver esse apoio, não é só formatar a regra, gente. Ó, tá aqui o manual, se virem e sigam. Não, mas ele tem que verificar também se todas aquelas regras, né, toda aquela metodologia que está sendo aplicada, ela está sendo bem aplicada, ela está sendo verificada de uma forma coerente, correta com o que o mercado exige, né, com o que o consumidor, enfim, todos os interessados da empresa exigem. E notem, o compliance ele se preocupa não é só com os diretores, é com o conselho fiscal, é com o consumidor do produto que a empresa fabrica, enfim, é uma sociedade como um todo, né? O compliance ele se preocupa com qual é o papel da empresa, né, inserida na sociedade, tá certo? Então o conjunto de regras não é só necessariamente para beneficiar ou satisfazer a ânsia dos donos da empresa, mas é para satisfazer os usuários da informação, os usuários da empresa e qual é o contexto que a empresa tem dentro da sociedade. Compliance é importante para isso, tá, gente? Bom, outro mito. Função específica de uma área específica. Não, compliance é abrangente, como eu disse, são várias áreas que o compliance deve atuar, tá? Uma verdade, é uma disciplina holística coordenada por uma função facilitadora, gestor de riscos. O compliance não vem para complicar, o compliance vem para facilitar. Se alguma regra de compliance vem para complicar, então não é compliance, é alguma coisa completamente diferente, porque o compliance prega a desburocratização, tá? Isso é uma regra importante. A gestão de riscos, né, uma das premissas, né, da gestão de riscos é acabar com a burocracia, porque a burocracia aumenta o risco. A burocracia aumenta o risco. Quanto mais processos eu tiver dentro da minha empresa, pior vai ser. Mais difícil vai ser esse controle. Haja visto, por exemplo, o poder público hoje no Brasil, né? O funcionamento da máquina pública, né? É uma máquina morosa, é uma máquina pesada, é uma máquina demorada, né? E isso faz com que haja brechas para o escoamento, né? Para a corrupção, né? A venda de facilidades, né? Sei lá, um alvará de funcionamento sai em 2 anos, mas se eu pagar por fora aqui, sai em 2 meses, 1 mês. A burocracia é um ato nocivo também para a gestão de risco, também para o compliance, tá? Então, desburocratização é algo fundamental. Bom, um mito, mentira, resposta ao risco não é necessariamente controle, é mentira, resposta ao risco sim, é controle, tá? Verdade, resposta ao risco pode ser aceitar o risco de forma consciente.
É óbvio, você tem que aceitar o risco. Como eu disse, não existe risco zero. Se alguém chegar aqui e falar, olha, aquele banco, aquele cofre de banco ali é inviolável, risco zero de assalto. Mentira, sempre vai ter um risco. O que vai acontecer é a diminuição desse risco. Então, um profissional de compliance, né, e de gestão de risco, ele tem que ter essa consciência. Não tem jeito. Então, pensem sempre, risco zero é impossível, não existe, tá? Bom, olha lá, mitos. O compliance traz burocracia ou ritualismo. Como eu acabei de dizer, mentira, o compliance vem justamente para tirar a burocracia. Não existe burocracia, não pode existir burocracia. Tem que haver processos limpos e rápidos, tá? Obviamente sem perder o controle, né? Nós não podemos perder o controle. Enfim, uma verdade. Para não soar como burocratização, primeiro deve-se provar o valor. Então você criou um processo, compliance tem lá todas as regras, né, uma metodologia. E aí você criou um processo de controle para diminuição de risco. Prova, tá, através das regras de compliance, tá, que aquilo ali não é para burocratizar o processo da empresa. Você tem que provar isso. Provado isso, que não burocratiza o processo da empresa, ok, é aprovado, é aceito e tocamos o barco. Tá? A última mentira aqui do meu quadro. Não diz respeito aos riscos do nível de processos ou atividades. Sim, diz respeito aos riscos. Compliance, tá? Conjunto de regras, diminui o risco, melhora a gestão e a governança corporativa funciona como um reloginho. Entenderam agora como é uma coisa linkada na outra, né? Porque quando a gente vai falando, puxa, não estou entendendo o que tem a ver uma coisa com a outra. Então vamos lá. Começamos com risco. Zero não existe, mas existe a diminuição. Eu consigo, né, diminuir esse risco e mensurar esse risco através de uma boa gestão. O compliance é um conjunto de regras e de metodologias, né, que ajuda a gerir o risco. E governança corporativa é o conjunto, né, de todos ali os atores, tá, que formam, né, o processo administrativo utilizando essas ferramentas, tá certo? E a última verdade, pode estar vinculado a processos, mas, sobretudo, está vinculado à estratégia. Compliance, se pensa na estratégia. Vamos pensar daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, qual é o crescimento, né? Qual é o planejamento estratégico dessa empresa? E aí o compliance se adequa, obviamente, ao crescimento ou estagnação, enfim, ao processo natural de planejamento estratégico da empresa. Tá certo? Muito bem. Relação entre governança e riscos. Olha só aqui, eu coloquei até uma fotinho velha, mas eu quis colocar essa fotinho velha, né, para remeter realmente à época da Petrobras, que tudo se iniciou, né, todo esse processo de Lava Jato, né, e tudo está se falando tanto aqui no Brasil, né, e já há alguns anos, né, desde quando começou o escândalo da Petrobras, desde o início, né, da operação, começou-se a bater muito em compliance, né? Aqui no Brasil acabou meio que, entre aspas, virando moda, né? As pessoas estão procurando muito mais, né? Os profissionais e os profissionais, eles estão buscando, né, incessantemente se reciclarem e se especializarem na área de compliance. E tudo começou ali, né? Infelizmente. E você vê só, essa foto eu fiz questão de colocar porque, olha só, é uma foto de cerimônia de posse do diretor de governança, risco e conformidade da Petrobras. Então, na época, né, descobriram o escândalo e aí foram desviados incontáveis valores, né? Falam-se na cifra de bilhões, enfim. E aí tem a Passadina, né, e entre outros, né? E a Petrobras, ela não tinha, né, um departamento específico para esse tipo de controle, né, uma espécie de controladoria ou algo que fizesse com que, ou que impedisse, melhor dizendo, ou que diminuísse o risco, né, da corrupção. Mas depois que tudo aconteceu, aí criou-se então, né, um diretor, né, uma diretoria de governança, risco e conformidade. E aí volta a dizer conformidade e compliance. Né? Ela só colocou, ao invés de colocar compliance, colocou conformidade, mas que é absolutamente a mesma coisa, certo? Então, eu quero deixar claro agora para vocês, né, qual é a relação entre a governança, que nós falamos de governança corporativa, e qual é a relação dos riscos. Né? Então, a gestão de riscos é uma disciplina que deve combinar preocupações com a gestão, estratégia, operação, processos, como eu disse, como um todo. Né? E preocupações de governança em nível de conselhos e comitês. Então, é a ratificação de tudo que eu venho falando aqui com vocês, né? Está sempre ligada à área de gestão de risco e compliance, sempre ligada a todos os setores da empresa e aos usuários da informação também.
Olha o posicionamento estratégico, né? Aqui a gente fez um quadro, né, para tentar explicar melhor, né, todo esse universo, né, entre relação de risco e a relação do compliance, né? E aí é um mini posicionamento estratégico só para vocês entenderem onde entra, né, o contexto, né, do compliance. Mas você vê só, olha, a gestão de riscos corporativos deve estar posicionada no nível de estratégia da organização. Muito bem. Então, eu tenho um risco corporativo, significa que no meu organograma, né, ela está num topo ali muito próximo à diretoria, tá? Então, o cara que vai cuidar desse setor, ele tem que estar ligado à diretoria, ele tem que ter, obviamente, uma certa independência para fazer a mensuração dos riscos, né? Por que ele tem que ter essa independência? Porque é óbvio, né? Você não pode colocar a raposa cuidando das galinhas, né? Isso é uma premissa, porque se você colocar a raposa para cuidar das galinhas, a raposa provavelmente vai comer as galinhas, tá certo? Então é uma pessoa, um profissional que vai ser, obviamente, independente de todo o processo e ligado à diretoria, que é quem tem interesse, a diretoria e os conselheiros. Enfim, então vamos lá. Esse posicionamento, como eu disse, de nível de estratégia da organização. Da mesma maneira, né, deve estar posicionada na governança corporativa, de forma que os aspectos de performance compliance, né, estejam igualmente contemplados. Muito bem. Então, olha só, os stakeholders aqui, né, vocês verificam os stakeholders, ou seja, os profissionais aqui que estão interessados na informação. Olha a governança corporativa, a estratégia de risco está aqui, ó, ligada, investidor preocupado, o cliente está preocupado porque ele tem incerteza, as incertezas continuam com fornecedores, parceiros, o próprio governo, o fisco, mídia, comunidade, e aqui tem, ó, processos de fabricação. Olha só como é um ciclo, né? Porque aqui, veja bem, nós temos as pessoas que governam a empresa, aqui os interessados que são de mercado, aqui investidores, clientes, fornecedores, parceiros, viram como o compliance ele se interessa e toda essa ação de governança e de compliance ela tem que estar unida, ela tem que estar alinhada, ela tem que ter uma sinergia alta, porque se ela não tiver uma sinergia alta, o compliance vai ferir o processo, ou o compliance fere uma norma, uma exigência do governo, ou o compliance fere o imposto, o pagamento de imposto da empresa. Isso pode acontecer. Então, o processo ele é visto de uma forma global, ou seja, verifica-se, além da fabricação, enfim, da comercialização dos produtos dessa empresa, verifica-se todos os setores, os atores e as pessoas envolvidas, interessadas nesse processamento. Tá certo? Bom, e como é que eu integro essa gestão de riscos com a estratégia, né? Uma coisa, tá, o professor está falando aí que está todo mundo envolvido, mostrou um gráfico meio maluco, mas como é que eu faço essa integração? Ué, é simples, né, gente? Se eu tenho a estratégia aqui, ó, eu tenho que ter dessa estratégia um desenvolvimento contínuo. E isso nós estamos falando de gestão de risco e compliance, tá? Aí eu tenho que monitorar isso. E além de monitorar, eu tenho que reportar. Para quem que eu vou reportar? Eu tenho que reportar para a governança corporativa. E vejam que bacana, ó, a gestão de risco está aqui, quem vai gerir o risco, e o controle interno está aqui. Bem do ladinho aqui, ó, do mapeamento, controle interno quer ver o mapeamento de análise e redesenho, e a identificação da variação da resposta vem daqui. A partir daí, eu tenho análise, definição e adoção. A adoção é o processo final, ou seja, é quando após a estratégia verificada da empresa, planejamento, né, e aí a gente vai verificar o tempo, o crescimento, eu vou aumentar ou diminuir o número de funcionários, eu vou atuar fora do país, né, eu vou abrir filiais pelo mundo, ou não, vou fechar filiais, enfim. Então isso vai refletir neste mapeamento, mas vejam como está tudo muito bem linkado e encaixado, tá? Se isso não tiver linkado desta forma, né, a gestão de risco, fazendo a parte da identificação e o departamento de controles internos, sempre analisando esse mapeamento de análise, não vai funcionar. Ou seja, cada macaco no seu galho. É importante para que a governança corporativa possa tomar as decisões corretas, baseada nas regras de compliance e de risco do mercado, tá certo? Bom, olha a gestão integrada aqui, ó, outro gráfico para demonstrar, né?
o desenvolvimento que sempre é contínuo, a reportação. Gente, quando a gente fala de reportação, existe um monitoramento, ou seja, um monitoramento para verificar se todo esse conceito, né, a aplicabilidade está ok. Muito bem, está ok, isso tem que ter feedback. Né? Ou se não está ok, também idem, feedback da mesma forma. Então, tem que ter um feedback para que haja um conjunto de fatores, ou para melhorar, ou para, né, tirar, de repente, um erro que está acontecendo dentro desse processo. Tá? Então, isso vem bem a calhar aqui. Ó. E sempre na gestão integrada de governança. Governança vai atuar sempre integrada com risco, e sempre com controle interno, baseado num compliance aplicado, a metodologia de compliance aplicada. Certo? Ok? Bom, um princípio-chave, gente, por trás da governança de riscos, é que stakeholders, como eu disse, são as partes interessadas. Então não se esqueçam disso, tá? Shareholders são os acionistas, tá? Então, qual que é a diferença? O acionista, eu estou investindo. E quem que é o interessado, então? O interessado pode ser um cliente, o interessado pode ser um fornecedor, né, que não está diretamente ligada à empresa. Tá? E todas essas pessoas, elas desejam uma coisa, transparência na forma com que os riscos corporativos são administrados na organização. Se eu tenho responsabilidade, eu faço toda essa organização, né, e demonstro isso ao usuário da informação, stakeholders ou shareholders, né, sabe o que isso significa? Credibilidade. Aumenta, obviamente, o valor de mercado da empresa. Mas não é só isso. A empresa, ela mostra comprometimento, né, com a não corrupção. Isso é fantástico nos dias de hoje. Os consumidores, os clientes, eles querem comprar de empresas sérias, responsáveis, né, engajadas de repente em algumas ações sociais, né, que ajudem a comunidade. As empresas, os empresários têm que ter noção de que elas estão inseridas na sociedade e elas têm responsabilidade com essa sociedade. Não é simplesmente ganhar dinheiro por ganhar dinheiro. É óbvio que qualquer empresa, né, tem a função de obter lucro, é óbvio, mas, acima de tudo, ela tem que ter preocupação com as regras, com as leis e com a sociedade. É responsabilidade, sim, do empresário, tá certo? E aí o compliance, ele mostra isso. Os acionistas esperam que a diretoria executiva forneça essa transparência e garantia razoável de que os interesses estão protegidos. Então, se eu invisto ou não invisto, mas o meu interesse ele tem que ser preservado. A empresa ela tem que ser responsável. Voltando a falar de Petrobras, a Petrobras, se ela quebra, você imagina como é que vai ser, porque ela tem um monopólio do combustível aqui no Brasil, né, da extração de petróleo, melhor dizendo, né? Do combustível não, porque tem outras empresas que atuam, mas na extração ela monopoliza, né? No caso da JBS, voltando a dizer, olha a responsabilidade se uma empresa dessa quebra, né? Então, isso tudo tem que ser verificado. Não é só quebrar, de uma empresa ser simplesmente irresponsável, né? Isso pode gerar um dano irreparável, né, à economia de qualquer país, não só do Brasil, não, de qualquer país, tá? Ó, e eu até fiz aqui uma brincadeirinha, né? Um pessoalzinho trabalhando aqui, ó, vocês podem verificar, né? Justamente de uma forma aqui onde eles se preocupam com todas as regras de compliance. Ó, tem os gráficos, todo mundo trabalhando de uma forma cortês e ordenada, né? Olha só, vamos deixar claro aqui 4 itens que são importantíssimos, tá? Quais são os papéis de cada setor, de cada faixa da empresa, para que você possa, né, eventualmente entender melhor o que nós estamos falando. Da alta administração, qual que é a responsabilidade? Ela elabora estratégias de negócio, define as diretrizes políticas e os limites de exposição a riscos, fornece recursos necessários, responsável final pelo adequado funcionamento do ambiente de controles. A área de negócios dessa empresa executa as ações, monitora as operações no dia a dia, na tomada de decisão e implementa controles definidos. A auditoria interna realiza trabalhos de revisão de aspectos operacionais e financeiros, auxiliando na melhoria de processos, fornece uma avaliação independente do ambiente de controles internos e compliance.
E a gestão de riscos e compliance auxilia a organização do monitoramento dos riscos e melhora do ambiente de controle, mensura a exposição e assegura a conformidade das normas externas e internas, comunica os resultados para a alta administração. Um conjunto de fatores como um relógio, uma engrenagem, né, que está linkada à outra, estão girando e elas estão se comunicando. Esse primeiro faz a elaboração da estratégia, esse último aqui toma o cuidado para que haja uma diminuição de risco em todo esse processo que nós acabamos de relatar, e esse 4 aqui reporta à alta administração se está sendo bem ou não aplicado todas as regras de anticorrupção, de risco, de compliance. Tá certo? Ok? Seguimos. Bom, a gente também pode construir uma governança corporativa pelas abordagens das 3 linhas de defesa, né? Então isso é muito importante, porque normalmente quando a gente fala em risco, né, a gente sempre fala em linhas de defesa, ou seja, filtros que a gente faz, né, que a gente adequa às regras de compliance para evitar e diminuir o risco, sempre diminuir o risco, tá? Então aqui, ó, na primeira linha, as operações, né? Então o dono de processo de negócio é muito importante aqui, tá? Aí nós temos aqui, ó, compliance, jurídico, gestão de riscos e o grupo de controles internos, certo? Aí nós passamos, segunda linha, auditoria interna, aí ó, monitores, assegurando os internos, já partimos para a terceira linha de defesa da empresa. São os reguladores, o conselho de administração, a alta administração e terceiros. Então a gente tem, como se fosse uma guerra, né, 3 linhas de ação em 3 frontes diferentes para que a gente faça primeiro, né, a avaliação, para que a gente faça a mensuração, para que a gente faça o filtro dessas, né, informações, ou enfim, dessas falhas que possam existir dentro do processo. E aí isso vai sendo filtrado até chegar aqui a informação limpa à alta administração, para que ela possa tomar as decisões corretas. Então são 3 filtros, tá, em benefício da estratégia administrativa, da estratégia de gestão da empresa. Então, essas 3 linhas, elas sempre são muito batidas, né, em qualquer curso de compliance, em qualquer curso de gestão de riscos, tá certo? Olha que legal. Muita gente fala que o compliance é uma coisa muito nova. No Brasil até se discute agora não muito tempo, né? Mas no mundo se discute há mais tempo. Olha só que legal, né? Tudo começou, né, em 1997. Então, assim, né, a se falar propriamente de compliance, tá? Lógico que mensuração, gestão de riscos, as coisas já se fala há mais tempo. Mas compliance propriamente dito, né, o termo, ele foi iniciado em 1997. E aí, tudo se iniciou na divulgação dos 25 princípios para a supervisão bancária eficaz pelo Comitê da Basileia, com destaque para o princípio de número 14. Em 1997, os bancos pensavam, e aí, né, tivemos várias quebradeiras de bancos, né, e a gente sabe do risco, né, que o banco tem. A gente sabe que é uma instituição que ganha muito dinheiro, tá certo? Aqui no Brasil, talvez as instituições, né, um segmento, né, da empresarial que mais se ganha dinheiro. Porém, entretanto, eles correm um risco muito grande. A inadimplência ela é altíssima em qualquer instituição bancária, no Brasil ou no mundo. Tá? E aí, você faz empréstimo de dinheiro, por exemplo, e você não tem a certeza que esse cara vai devolver. E na maioria das vezes, pasme, na maioria não se devolve mesmo. Tá? Enfim, a gente sabe que algumas regras elas são meio... não concordamos com os bancos, enfim, mas na maior parte da operação, o banco ele corre um risco assim gigantesco, grandioso, né? E isso pode sim culminar com a quebra, né, de uma instituição. Então, para evitar a quebra da instituição e garantir, obviamente, a seguridade da sociedade como um todo, porque quando a gente fala, por exemplo, de um banco como Bradesco e Itaú, vocês imaginem, bate na madeira, se quebra um banco desses, né? Toda a economia cai junto. Né? São bancos, instituições grandiosas. Então a regra de compliance se iniciou nos bancos, mas foi abraçada pelos governos, né, do mundo inteiro e foi abraçada também pela sociedade como um todo, né, pelos empresários, enfim. Mas era só ligada à área bancária mesmo, né? Então só se preocupava com a área bancária. Eles não acreditavam muito que a área empresarial precisasse ter, né, uma regra de compliance tão rígida, por exemplo, como os bancos necessitavam. E no final das contas a gente acabou vendo que sim, infelizmente a gente precisa ter essa regra apurada nas empresas
empresas. Hoje a gente vê isso claramente, né? Em 1998, né, e aí a gente está falando no Brasil, tá? Em 1998, né, a publicação da Resolução 2554, né, que determinava a implementação de sistemas de controles internos. Então foi o primeiro dispositivo, vamos dizer assim, né, regulatório, né, para que o compliance fosse inserido, né, a princípio nas instituições bancárias, tá certo? E posteriormente nas instituições, nas empresas, nas instituições empresariais. 99 a 2001, novo acordo da Basileia, com exigência de capital por risco operacional, né? Então aí começou a se exigir os bancos de, você quer uma determinada operação? Ok, eu ofereço essa operação para você, mas me garanta um capital mínimo, tá? Como lastro para que eu possa fazer a liberação, porque até então não se falava, né, em lastro. E a partir desse momento, com esse acordo, esse novo acordo de Basileia, se pediu então, se iniciou a obrigatoriedade de que as empresas, enfim, quem fosse o usuário, né, do empréstimo, tivesse um capital, ou seja, provasse que teria condições de pagar de volta o empréstimo que ora estava sendo feito. Tá? Em 2004, o acordo da Basileia II, com exigência de capital mínimo, processo de revisão, supervisão de disciplina de mercado. E essas regras de Basileia, né, que são muito faladas em qualquer curso também, né, de compliance, de gestão de risco, eles são aprimorados todos os anos, tá? Então existem sempre alguns aprimoramentos. É que esse quadro, que essa evolução histórica, são os mais significativos e que são utilizados até hoje, né, como regra básica para o funcionamento. Porém, entretanto, gente, as regras elas continuam, e a Basileia sempre é o princípio, o acordo da Basileia sempre é o princípio, incluindo também hoje, né, regras de compliance que advêm do acordo de Basileia. Bom, falando ainda da evolução histórica do compliance, nós vamos falar do princípio número 14, né, que a gente tinha voltando só aqui, né, nós tínhamos falado aqui em 97 desse princípio 14, né, vamos esmiuçar ele mais assim, de uma forma mais clara, porque é importante e é utilizado inclusive até hoje, né, pela sociedade e pelos empresários. Os supervisores da atividade bancária devem certificar-se de que os bancos tenham controles internos adequados para a natureza e escala de seus negócios, sendo arranjos claros de delegação de autoridade e responsabilidade, segregação de funções, reconciliação de processos, distribuição de seus recursos, contabilização e salvaguarda de seus ativos, funções apropriadas e independentes de auditoria interna e externa e de compliance, para atestar a adesão a esses controles, bem como as leis e regulamentos aplicáveis. Então, você vê só, né? O princípio 14 determina o seguinte, olha, senhores, nós temos que ter regras de controle, né? Vamos pensar em capital, vamos pensar em qualquer outra coisa, né? Em lastro para garantia, vamos dizer assim, né? E a diminuição do risco de não receber esse empréstimo. Porém, entretanto, se eu não tenho um órgão de controle interno, como é que eu vou fiscalizar isso? Se eu não tenho regramento, né, ou seja, o compliance, como é que eu faço isso? Eu tenho que ter metodologia. Se eu não tenho metodologia, eu não consigo chegar em lugar nenhum. Então, o princípio número 14, lá em 97, já previu isso. E a partir daí foi-se, obviamente, melhorando toda essa metodologia que nós estamos falando hoje. Claro, lembrando sempre que é um ano passando, tá? O assunto ele é muito complexo, né? Ele é tema de MBAs, enfim, cursos de extensão que são uma carga horária muito maior. Em pouquíssimo tempo a gente não vai conseguir abranger tudo. Mas aqui você vai ter uma ideia, né, do que é o compliance, tá? Bom, a base legal da anticorrupção. Então aqui, né, são alguns... dentro do contexto nacional e internacional, né, são regras, legislações, né, pertinentes à área de anticorrupção, né? Então, no balãozinho de cima, nós temos algumas convenções, alguns tratados, né, algumas influências que são de caráter internacional. E o contexto nacional, nós temos aqui algumas regras que são consideradas regras anticorrupção. O Código Penal, nos artigos 312, 315, 317, 27, 333, 337b e 337d. Tá? Além das leis de licitações, lei de improbidade administrativa, lei de defesa de concorrência, Estatuto de Código de Ética do Servidor, lei de lavagem de dinheiro, lei anticorrupção, enfim, entre outras regras que foram se criando ao longo dos tempos, né, para prevenir a anticorrupção. Tá? O compliance no Brasil, né?
O grande marco ocorreu quando o Conselho Monetário Nacional, CMN, né, publicou a Resolução 2554 em 98, nós tínhamos visto no quadro anterior. Estipulou, né, a partir de dezembro de 99, como data limite para as instituições implementarem o sistema de controles internos, ou seja, as instituições bancárias na época, tá? Você vê, em 97 saiu o Acordo de Basileia, mas a obrigatoriedade no Brasil dessa regra de controle interno dos bancos, né, só saiu em 99 pelo Conselho Monetário, né? Saiu 2 anos depois. Então, você veja qual é o delay, né, do Brasil, né? As regras saem, né, lá fora, principalmente quando se fala de anticorrupção, quando se fala, né, em compliance, as regras saem e o delay ele era bastante grande. Agora o delay é bem menor, né? Até porque as empresas hoje elas são globalizadas, né? Então elas têm que seguir essa metodologia de compliance, porque senão ela não consegue atuar no país, de repente de origem, ou no país que ela queira investir, né? Então o delay hoje ele é muito menor, mas antigamente o delay era muito grande. E toda metodologia nova existe uma resistência, então é natural, né? Você faz parte do ser humano, infelizmente, né? A resistência a um regramento novo. Vai dar trabalho. Eu vou ter que mudar todo o meu sistema. É meio complicado. Mas hoje em dia as empresas elas já estão muito mais preocupadas, né, com relação ao regramento de compliance, né? E na época, né, as principais exigências foram a implementação da estrutura de controles internos em todos os níveis de negócio, formalização dos objetivos e procedimentos, cumprimento das normas legais, regulamentares e políticas da organização, né, então regras claras, né, para a governança corporativa a partir daí, né, qual é a política de gestão da empresa, né, do banco, enfim. Avaliação dos controles internos, relatórios semestrais do Conselho de Administração. Se alguma dessas regras que foram sugeridas, né, impostas, melhor dizendo, por essa resolução do CMN não fosse cumprida pelo banco, ele seria punido, tá certo? Então, eram regras obrigatórias para garantir, obviamente, além da... Não é só garantir a subsistência do banco, mas garantir a economia, né? Que a economia do Brasil continue saudável, né? Isso é muito importante. Bom, como eu disse, compliance ele significa conformidade e para garantir o sucesso do processo é necessário, olha só, certificar-se da advertência e do cumprimento das leis. Lei é importante. Por mais que você tenha um regramento de compliance, mas se você não cumprir lei, sabe o que isso significa? Significa que você está infringindo normas. Então não adianta você ter uma regra eficaz de compliance e a lei que é do Brasil você não cumpre, né? Observar o padrão apropriado de conduta de mercado, isso é muito importante, responsabilidade na conduta do mercado, assegurar-se da existência e observância de um código de conduta e princípios éticos adotados, isso é item obrigatório dentro do compliance, tá? Tem que ter um princípio ético, todas as empresas devem seguir um princípio ético, tá? Além de outros regramentos. Assegurar-se da adequada implementação de segregação de funções a fim de evitar conflito de interesses. Então as funções elas têm que ser muito bem definidas e separadas. Não pode haver um conflito de interesses, ou seja, um fiscalizar uma ação do outro que ele está diretamente ligado. Isso não pode existir, porque senão você não tem controle, tá certo? E disseminar a cultura de compliance, ou seja, as pessoas, né, todos os profissionais dentro da empresa têm que entender que o compliance ele é importante, necessário e obrigatório para que a empresa possa funcionar bem. Bom, compliance corporativa e estrutura de oficiais de risco tem por princípios a independência no exercício de suas funções. Isso é importante, cara. Compliance tem que ter sua função independente para não haver o conflito de interesses. Então, ele tem que ser um profissional independente, ele tem que ter independência para o seu trabalho, para fiscalização e para aplicação da metodologia. A comunicação direta com qualquer administrador ou colaborador. Ele não pode ter, sabe, eu tenho que falar com fulano, fulano vai mandar o ofício, memorando para o outro, que vai mudar para o outro para chegar na diretoria. Não, o profissional de compliance tem que ter acesso direto aos diretores, porque senão não tem sentido, né? O acesso a qualquer informação necessária no âmbito de suas responsabilidades. Simplesmente não abrir informação que é inerente ao compliance, você não está diminuindo o risco e você não está garantindo a funcionalidade do compliance, tá? O acesso é restrito à alta administração para reporte de situações que possam gerar risco de compliance para o conglomerado. Então, o profissional de compliance tem que ter acesso direto e restrito à alta administração, até para poder reportar o feedback que tem acontecido, para que a alta administração tome conhecimento e possa fazer mudanças estratégicas na gestão.
Tá certo? Então, sem esse regramento aqui e sem a independência do profissional de compliance, tá? Não existe compliance. Aí é a história da carochinha, é só para, né? Nem para inglês ver, porque o inglês não permitiria que isso acontecesse, tá certo? Bom, olha a regra aqui, ó. Eu tenho que priorizar, eu tenho que recomendar um plano de ação, eu tenho que monitorar o compliance, eu tenho que reportar e divulgar, eu tenho que identificar e eu tenho que avaliar. Olha o ciclo aqui, e isso tudo pode ser através de um canal de denúncia. Sim, o compliance tem um canal de denúncia, uma ouvidoria, né? Um órgão que esteja ligado a ele para que possa captar eventuais denúncias. E aí, captando essas eventuais denúncias, você faz o ciclo virtuoso, tá? Ou seja, todo o processo para apuração e que a gente possa também fazer, né, a avaliação, enfim, a identificação, poder reportar, divulgar e simplesmente eliminar ou diminuir, né, este risco que foi relatado, certo? Olha só, aí tem muito empresário que olha assim e fala assim, mas isso dá um custo danado, né? Isso é caro, eu não quero saber disso não, porque eu não vou despender dinheiro para uma organização de compliance. Meu amigo, só que olha só, né, se a gente olhar aqui nesse slide, né, a gente vê os custos de não estar em conformidade, ou seja, né, quando você não tem um compliance, né, olha só o que você tem, né, de ruim para a sua empresa não adotando o sistema compliance. Danos à reputação da organização e à marca, hoje com certeza, sanções às LFs e aos seus colaboradores, processos administrativos, processo criminal, multas e, dependendo do caso, até prisão. Olha aí o Wesley Batista, hein? Será que as regras de compliance eles seguiram de uma forma correta? Sei não, porque hoje eles dois são presos, né? Eu acho que não seguiram. Cassação de licença de operação ou da própria instituição. Danos socioambientais, o poluidor que deve pagar, difícil ou impossível reparação, né? Então, existe o compliance também ambiental, tá? O compliance não é só na verificação de processos administrativos, mas existem outros processos operacionais que o compliance também pode e deve ser aplicado, né? E aí a gente tem uma frase aqui, né, do Arnold Schilder, né, em 2006, ele diz o seguinte, né, que o valor de compliance, né, para cada $1 gasto em compliance, se economiza $5, evitando processos legais e danos à reputação corporativa. Então você imagina, cada $1 aplicado por uma corporação, ela tem R$5 de economia em danos que podem ser causados para a organização. É algo, obviamente, que não pode ser considerado despesa, tem que ser considerado investimento. Você investir em compliance, obviamente, é uma coisa importante, volto a repetir, para a perenidade da empresa, inclusive. Bom, compliance é o braço dos órgãos reguladores junto à administração no que se refere à segurança, respeito às normas e controles na busca da conformidade. Isso é o compliance. Executa atividades de verificação rotineira e permanente de modo a monitorar de maneira corporativa e tempestiva que as diversas unidades das instituições estejam respeitando as regras aplicáveis a cada negócio. Muito bem. Compliance, conceito de compliance. Olha a diferença agora para a auditoria interna, que muita gente confunde também. A auditoria interna é uma atividade independente destinada a melhorar as operações de uma organização e a auxiliar na consecução dos seus objetivos, na avaliação da eficácia de gestão de risco e no controle dos processos de governança. Efetua verificação de forma aleatória e temporal, por meio de amostragens, a fim de certificar-se do cumprimento das normas e processos instituídos pela alta administração. Então, são dois órgãos completamente independentes, tá? A auditoria interna e o compliance são independentes, são distintos, mas que se complementam, como nós vimos agora. O compliance pode ser trabalhista, como eu disse para vocês, né? Eu tinha dito agora, muita gente pensa que é só no processo administrativo. Não. O compliance ele vai na área trabalhista, o compliance vai na área socioambiental, o compliance vai na data protection, antitrust, regulatório, enfim. Existem vários setores que o compliance pode e deve ser muito bem aplicado, tá certo?
Eu quero agradecer agora a atenção de todos, dizer o seguinte: o tema gestão de risco e compliance é um tema muito complexo. A abordagem que foi feita aqui, obviamente, até pelo tempo que nós temos, é uma abordagem superficial. Quero dizer a vocês que existe um curso, tá, que está sendo muito bem cuidado, montado aqui pelo Legale, e que, se vocês tiverem interesse, né, procurem, né, a nossa central aqui de atendimento da faculdade, né, da central de cursos, para que aí vocês possam ficar sabendo melhor do que nós estamos preparando a vocês. É um tema bastante importante, a gente verifica que é um tema que está em alta, né, até por tudo que está acontecendo, e nós, do Legale, queremos o melhor para você, aluno, tá? Portanto, nos procure. E se você quiser se reciclar, aprender novas coisas, né? Você, colega advogado, que é uma área que atrai muitos advogados do compliance, conte com a gente sempre. Eu quero agradecer por essa oportunidade. Em outro momento eu volto, tá? Com outro tema bastante interessante para que vocês possam assistir. Muito obrigado e até a próxima.